Muito bem. Primeiramente, boa noite a todos e todas. Obrigado pela presença. A gente começa mais uma aula de literatura hoje, abordando o tema parnasianismo e simbolismo. Semana passada nós vimos realismo e naturalismo, né? Fizemos o debate de memórias póstumas, semana passada, na aula passada, né? Já faz um tempinho. E fizemos o debate sobre memórias póstumas, que foi muito produtivo. Inclusive, já de antemão, aviso vocês que a próxima segunda-feira, na minha monitoria, nós faremos a discussão sobre o conto O Espelho, de Machado de Assis, que é uma leitura obrigatória para o vestibular da Unicamp, e também uma grande referência, possivelmente para cair no Enem. Não digo que o conto vá cair, porque a gente nunca sabe o texto que eles vão escolher, mas é um aviso para vocês treinarem uma visão mais apurada dos contos de Machado de Assis, caso apareça algum em alguma prova que vocês forem fazer, certo? Então, segunda-feira que vem, eu não sei bem se 5 ou 6 horas, eu vou confirmar isso, eu aviso vocês antes, a gente faz a monitoria, debate sobre o conto O Espelho, tá certo? Vamos começar então. Hoje é uma aulinha mais light, mais tranquila, mas nem por isso menos importante, né? O parnasianismo é o primeiro que a gente vai ver, e tem um início em 1882, certo? O Teófilo Dias publica um livro chamado Fanfarras, e esse é tido, então, como o primeiro livro parnasiano brasileiro, certo? Se você for ver, o realismo e o naturalismo, que é uma vertente, como a gente estudou, eles começam em 1881. Então, o parnasianismo, começando em 1882, teoricamente, ele é considerado a poesia do período realista. Ou seja, enquanto na prosa, no texto corrido, no conto, no romance, vocês têm o realismo e o naturalismo, a poesia do mesmo período temporal passa a ser entendida como parnasiana, e mais para frente a gente vai ver como simbolista, que é uma outra escola, certo? Deixa eu só aceitar aqui. Muito bem. Então, considerado a poesia do período realista, o movimento se inspirou em poetas franceses como Charles Baudelaire, que é o autor de Flores do Mal, e na revista também francesa Le Parnasse Contemporain, que serviu de inspiração, inclusive, para o nome da escola literária, né? Le Parnasse, parnasianismo, certo? Vamos mudar aqui. Características gerais. Então, a gente estuda. Primeiro, a gente tem que entender, mas o que é esse negócio de Parnaso, né? Na antiguidade clássica, o Parnaso era tido como um lugar alegórico, um lugar mitológico, onde os poetas gregos seriam levados sob o canto e o encanto das ninfas, as musas, né? Eles eram levados para que eles fossem libertos do contato com a população, com os mortais, por assim dizer, para que eles pudessem compor os poemas mais belos que existem. Então, essa concepção de Parnaso gira em torno desse afastamento do poeta para um lugar sem barulho, sem contato humano, que ele pudesse compor os poemas, certo? Então, aí a gente já vê que a primordial característica parnasiana deriva disso, que é a busca pela perfeição formal, ou seja, o poeta procura sempre fazer algo perfeito no que diz respeito à forma, a parte externa do poema. Nisso, o que ele busca? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ele busca a parte formal do texto, quer dizer, ele está se importando com o visual.
Quando você olha o texto, o que você vê nele? Você vê métrica, você vê rima, você vê a estruturação dos versos, você vê a escolha das palavras, certo? E tudo isso tem muito valor para o poeta parnasiano, mais até do que a própria mensagem a ser passada pela poesia, certo? Então, o que acontece? Vamos ver. Ele valoriza, desse modo, o uso de vocabulários rebuscados. Que são palavras de difíceis significados, certo? Palavras de dicionário, de pouco uso, que a gente tem que, muitas vezes, pesquisar para entender. Eles priorizam esse uso por ter essa preocupação. Poxa, quando o meu leitor olhar para o meu poema, ele vai ver que eu busquei um uso rico, por assim dizer, da forma, e uma dessas opções é você usar palavras difíceis, pelo menos na concepção deles, certo? Também eles buscam temas universais, o amor, a beleza, a natureza e o próprio fazer poético, numa série de metalinguagens, como a gente discutiu no debate sobre Machado de Assis. Metalinguagem seria o texto falando sobre o próprio texto, né? Uma poesia falando sobre como se fazer poesia, certo? Além disso, eles usam rimas ricas. Esse é um conceito muito interessante. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ter essa definição nas aulas da Larissa. De qualquer forma, a gente retoma apresentando que rimas ricas são palavras de classes gramaticais diferentes, mas que rimam entre si. Mais para frente a gente vai ver um exemplo disso, vai ficar mais claro, mas vamos supor, é um substantivo que rima com um adjetivo, certo? Um advérbio que rima com um verbo, entende? São classes diferentes que rimam entre si. E, por fim, a gente tem que entender que para essa forma ficar como os parnasianos mais gostavam, eles escolheram o que desde a antiguidade se tem como a perfeição formal de uma poesia, que seria a construção baseada no soneto italiano. O soneto italiano é um poema de 14 versos, que se distribuem em 2 quartetos, ou seja, 2 estrofes de 4 versos, e 2 tercetos, 2 estrofes de 3 versos. Então, 4, 4, 3, 3. Certo? Nessa ordem. Em que cada verso contém 10 sílabas métricas. A Larissa já deve ter passado para vocês como se conta as sílabas métricas, um pouquinho diferente da contagem de sílabas tradicional, da gramática, em que a gente junta as vogais, porque conta-se como se fala, né? Então, ela é considerada a forma perfeita desde os tempos clássicos. Os tempos clássicos que eu digo, desde Grécia e de Roma Antiga, que a gente estuda em história. O soneto italiano é essa forma perfeita que vai ser, então, buscada pelos parnasianos, certo? Considerada por muitos estudiosos, essa escola, né, o parnasianismo, como a arte pela arte. Não tinha por objetivo a demonstração da realidade social que a cercava. Ou seja, você vê aí uma diferença crucial entre parnasianismo e realismo e naturalismo, apesar deles ocorrerem no mesmo tempo, as prioridades eram diferentes, os objetivos eram diferentes. Então, como é que a gente pode entender isso? Enquanto o realista e o naturalista se pautavam na necessidade de narrar a realidade social, narrar as fraquezas, narrar as corrupções humanas, a poesia parnasiana, ela propõe a harmonia e o equilíbrio das formas, narrando cenas da natureza, episódios históricos, mitológicos, daí uma forte influência dos gregos e dos latinos. Eles narram objetos de arte, a beleza das mulheres, das musas inspiradoras, entre outros assuntos que fugiam do cenário patológico e reflexivo da prosa realista. Então, aí é a nossa principal diferença. O parnasianismo vai narrar coisas que a prosa realista considerava supérflua, mas que para eles tinham o seu valor enquanto construção da chamada poesia perfeita. Certo? No Brasil, os principais representantes
do parnasianismo compõem a chamada Trindade Parnasiana. São eles o Olavo Bilac, que é o mais famoso deles, vocês já devem ter ouvido falar dele alguma vez na vida, ter lido algum poema na época do colégio. É um poeta muito estudado, muito lido no Brasil, até hoje. Ele tem poemas muito, muito bonitos. É o mais conhecido dos três. E também a Trindade se compõe de Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. Maravilha? Então é isso, a gente tem esses três que compõem o cenário parnasiano brasileiro. Agora a gente vai analisar os trechos de alguns poemas parnasianos para a gente confirmar tudo isso que a gente estudou, certo? Os meus comentários seguem entre parênteses por conta daquele nosso combinado da primeira aula, que eu disse que, como os slides eram para ser mais teóricos, a gente não tinha decidido como que a gente ia fazer a aula, eles seguem com tudo bonitinho escrito, para que vocês pudessem estudar, caso a gente não tivesse a oportunidade de estar aqui ao vivo. De qualquer forma, a parte de modernismo, eu fiz uns slides mais enxutos, só com os tópicos, para a gente poder ir discutindo a partir deles. Tá certo? Então, vamos analisar o poema considerado como o poema manifesto do parnasianismo brasileiro, ou seja, o poema que impõe aos leitores os objetivos da poesia parnasiana. É um poema chamado Profissão de Fé, cuja autoria é de Olavo Bilac. E ele diz assim, na primeira estrofe: não quero os Zeus Capitolino, Hercúleo e Belo, talhar no mármore divino com o camartelo. Gente, isso é difícil de entender, mas vamos ver. O que a gente pode entender? Está em ordem indireta, certo? Que é quando você muda a ordem, sujeito, verbo, predicado da frase. Isso é muito comum em poesia por conta de métrica, de rima, tá? Mas a gente vai ver, muito bem. A gente vai ver o seguinte, não quero, vamos tentar ler isso primeiro numa ordem direta para a gente entender. Não quero não quero talhar no mármore divino os Zeus Capitolino, Hercúleo e Belo com o camartelo, certo? Então, essa é a ordem direta da frase para que possa ter mais sentido. O narrador não quer talhar no mármore os Zeus com o camartelo. O camartelo seria um martelo, uma peça de marcenaria, certo? Aqui o que interessa para a gente dessa frase? Ela foge um pouco do contexto, assim, solta do poema, mas aqui a gente usa para enxergar o exemplo de expressões greco-latinas. Zeus, Capitolino, Hercúleo, são três expressões cujo significado remontam às origens gregas e romanas, certo? E mitológicas na construção das imagens do poema. É isso que para a gente entender nesse pedacinho. Que os parnasianos usavam expressões greco-latinas, expressões mitológicas para narrar o que eles queriam narrar, certo? Aqui a gente tem uma outra estrofe do mesmo poema, Profissão de Fé. Aí a gente lê: assim procedo, minha pena segue esta norma, por te servir, deusa serena, serena forma. O que a gente vê primeiro? A gente vê uma rima rica, que eu falei que eu ia explicar melhor, aqui chegou a hora. A gente vê pena é um substantivo, antigamente se escrevia pena, portanto, leia-se caneta, certo? Aí, quando ele diz pena, ele diz o objeto com o que ele escreve, certo? E serena é um adjetivo, a deusa forma é serena. E o que mais chama a atenção para a gente nessa estrofe? Essa estrofe é muito interessante, porque ela diz o seguinte, o poeta dizendo, assim eu procedo,
o que eu faço? A minha pena, ou seja, o que eu escrevo, a minha caneta, ela segue esta norma toda porque ela serve a uma deusa. E que deusa é essa? A forma. Ele pega a forma e cultua a forma externa do poema como sendo uma deusa. Portanto, aquela ideia de que você tem que servir a forma, você tem que cultuar a forma, certo? E ela é muito interessante porque ela define em 4 versos a principal característica parnasiana, que é se preocupar com o externo, com o que está por fora, com o que é visto apenas na primeira olhada que você dá no poema. Você vê as estrofes, você vê os versos do mesmo tamanho, mais ou menos, você vê as rimas, você vê palavras difíceis, isso tudo você enxerga sem precisar ler o poema inteiro. E era isso que eles buscavam, essa atenção ao externo, certo? No próximo slide, a gente vai ver o soneto Anoitecer, de Raimundo Corrêa, um dos sonetos mais bonitos de Raimundo Corrêa, para que a gente veja o que é um soneto italiano, certo? O soneto italiano tem esse nome porque é originário dos poetas italianos representados nos estudos de literatura por Petrarca, que é um poeta italiano que influenciou Luís de Camões, como vocês já devem ter estudado, no classicismo, com os Lusíadas, Camões de Portugal, mas foi influenciado pelo italiano Petrarca, certo? Para a gente ver de novo o que a gente vai poder fazer com o soneto. Então, veja bem, quando você olha o soneto, você bate o olho nele, você enxerga 4 estrofes, as 2 primeiras de 4 versos, as 2 últimas de 3 versos. Maravilha? Isso é a forma fixa de um soneto italiano. Muito bem. Vamos ler o soneto. Anoitecer. Esbraseia o ocidente e na agonia o sol. Aves em bandos destacados, por céus de ouro e de púrpura raiados fogem. Fecha-se a pálpebra do dia. Delineiam-se, além da cia, os vértices de chama aureolados. E em tudo, em torno, esbatem derramados uns tons suaves de melancolia. Um mundo de vapores no ar flutua, como uma informe nódoa, avulta, e cresce à sombra à proporção que a luz recua. A natureza apática esmaece. Pouco a pouco, entre as árvores, a lua surge, trêmula, trêmula, anoitece. Eu sei que é difícil e parece mais chato do que realmente é, mas vamos entender. Nesse soneto, temos a presença da rima rica, recua, que é um verbo, com lua, que é um substantivo. Tá aí mais um exemplo para a gente não esquecer o conceito de rima rica. A temática é voltada para um período da natureza, certo? O anoitecer, como diz o próprio título. Somado a isso, a gente tem a forma do soneto italiano, ela é perfeita, 4-4-3-3. Maravilha? A gente ressalta também vocabulários rebuscados, que isso muitas vezes é o que mais dificulta o entendimento e a interpretação da poesia parnasiana. Pálpebra, nódoa, esmaece, entre outros. Dá um caráter rigoroso, dá um caráter formal ao poema. Para a gente, leitores do século XXI, isso é totalmente desnecessário. Mas, para os poetas parnasianos, isso era cobiçado. A pessoa que conseguia escrever um poema cheio de palavras difíceis é porque ela teve muito trabalho de pesquisa em cima de dicionários, enciclopédias. Então, ela merece a glória por isso, ainda que poucas pessoas vão entender o que ela quis dizer. É lógico que no modernismo a gente quebra tudo isso e a poesia ganha o seu sinônimo mais bonito, que é liberdade, certo? Em suma, o soneto nos apresenta muitas das características fundamentais do parnasianismo, porque uma escola que se vale incessantemente das técnicas da língua, para obter uma poesia perfeita do ponto de vista da forma,
mesmo que o conteúdo privilegiasse questões universais e até, em alguns casos, banais. Isso em frente aos reais problemas que a sociedade enfrentava na época e continua enfrentando, certo? Os poetas parnasianos parece que fugiam da raia e não queriam saber de lutar pelas desigualdades sociais, por nada disso. O negócio deles era narrar uma coisa mitológica, uma coisa fantasiosa, e ainda fazendo tudo isso com um vocabulário muitas vezes difícil e seguindo padrões que engessavam a produção poética, certo? Porque você não pode fugir, você tem uma forma fixa, você tem rimas, você tem métricas, você tem que seguir tudo bonitinho, certo? Você não tem liberdade. Muito bem, agora a gente passa do parnasianismo para o simbolismo. Antes disso, vocês têm alguma dúvida? A gente está com um tempinho bom, dá para vocês perguntarem qualquer coisa, podem ligar o microfone, fiquem à vontade, podem usar o chat. Alguma dúvida sobre o parnasianismo, gente? Deu para entender tudo certinho? Alguma contribuição, alguma curiosidade que vocês tenham visto? Maravilha. Então é isso. Eu sei que é um pouco chato, eu também acho, sabe? Não gosto, não. Mas infelizmente é uma parte da literatura brasileira que a gente tem que estudar, porque se cair no vestibular, pouca gente vai ter paciência para entender. Então, às vezes, o ponto está ali esperando para quem se um pouquinho mais a entender essa escola, certo? Muito bem, agora vamos dar uma relaxada, falar de simbolismo, ainda que é um pouco distante da nossa literatura atual, é um pouco mais fácil de ser digerido do que o parnasianismo, por assim dizer. Então, vamos lá. O simbolismo nasceu em meados dos anos 1880, como uma reação contra o parnasianismo. Então, veja bem, o parnasianismo lá que nasceu já foi publicado, né, os poemas eram publicados, as pessoas liam muito poesia na época nos jornais. Então, logo no meio da década de 1880, você tem na França uma reação contra esse rigor formal, certo? E o simbolismo a nível dos estudos de pré-vestibular, como é o nosso caso aqui, ele pode ser dividido em 3 países. A gente tem o simbolismo na França, o simbolismo em Portugal e o simbolismo no Brasil, certo? Antes da gente estudar cada um deles, a gente vai ver umas características gerais, certo? Antes disso, é legal falar que, como curiosidade, só uma origem do termo simbolismo. O termo simbolismo foi proposto por Jean Morreat, em 1885, e ele quis fazer referência a um grupo de poetas franceses tidos como decadentes pela crítica da época. Ou seja, simbolismo foi criado num tom pejorativo, certo? Que designava a atitude potencial e poética dos autores. Isso a gente pode contestar, porque conhecendo os poetas simbolistas, a gente entende que sim, é uma literatura que deve ser respeitada, apesar de não ser uma literatura dentro dos moldes que a gente está acostumado. Mas não é por isso que a gente vai classificar de maneira pejorativa a escola, né? Muito bem, vamos lá. Então, vamos lá. As características gerais primeiro, tá? Muito bem. Com forte admiração pelo Oriente exótico. Então, aqui você vai ver o que é isso, Oriente exótico. Os poetas buscavam aprender pela cultura do Oriente, a cultura chinesa, a cultura japonesa, certo? A cultura do Oriente exótico, que para nós ocidentais é exótico porque é estranho, é diferente do que a gente está acostumado. Então, os poetas buscavam com admiração pelo Oriente exótico, eles buscavam atingir os leitores por meio da sugestão. Eu preciso que vocês gravem isso porque é fundamental. Toda vez que se falar em simbolismo,
vocês têm que lembrar da palavra sugestão, certo? O que quer dizer sugestão? Sugestão é você não dar na cara o negócio. O que você quer dizer? Você sugere a coisa por palavras, por expressões, que quando lidas em conjunto, formam dentro do seu leitor a ideia que você quer passar, certo? Isso tem muito a ver com a subjetividade que a gente estuda no romantismo, né? A poesia, ela tem um caráter, portanto, de indução, em que o leitor não obtém informações diretas, mas termos que unidos formam a essência do que o poeta quer passar para você, certo? Além disso, é marcante e muito marcante a presença da musicalidade. Mas você deve estar se perguntando como é que se faz musicalidade com um negócio que você lê, né? Que você não tem instrumentos tocando junto, como era o caso do trovadorismo e das cantigas de amigo, de amor, de maldizer, de escárnio, né? Essa musicalidade simbolista, ela é alcançada por meio de duas coisas, duas propriedades, duas figuras de linguagem, que vocês vão estudar em gramática, a gente vê aqui também. A aliteração e a assonância. Lembrando que a aliteração é a repetição de fonemas consonantais, ou as consoantes. E as assonâncias, repetições de fonemas vocálicos, ou repetição de vogais, certo? Isso confere um ritmo ao poema, sendo essa uma busca das escolas, sendo essa uma das escolas mais ligadas à música, perdão. O simbolismo é sempre tido como uma das grandes escolas com essa ligação musical, certo? A gente vai ver exemplos de textos, vai ficar tudo mais claro. A busca das esferas inconscientes do eu. Isso é um pouco difícil de entender nesses termos, eu tentei simplificar. Vamos ver. O uso de temas místicos, religiosos e alegóricos. Ou seja, esfera inconsciente do eu é quase uma coisa metafísica. É você tentar se entender além do seu dia a dia, através do misticismo, da religião, da alegoria, certo? Das fábulas, das lendas, você buscar isso para se compreender. Essa é uma das características simbolistas muito presente nos poemas, certo? O poeta tentando se entender por coisas que estão além da física, ou seja, na metafísica. E a gente alia isso tudo à predileção pela cor branca. O que é você ter predileção pela cor branca? É você, quando você vai construir o seu poema, você usa termos que indicam o branco. Quando o leitor lê, ele vai enxergar o branco. Neblina, neve, cristal, transparência, entre outros termos, certo? Eles eram muito usados pelos poetas para indicar essa predileção pela cor branca, que tem tudo a ver com a sugestão, com a subjetividade, certo? Em suma, os símbolos valiam mais do que o que simbolizavam propriamente dito, porque o poeta simbolista, ele vai se valer de símbolos para te sugerir o que ele quer te passar. Você, leitor, vai ter que unir esses símbolos na sua cabeça e tentar entender qual é a mensagem passada, o que ele quis dizer com isso, certo? Muito bem. Vistas as características gerais, a gente parte para o estudo de cada um dos simbolismos, francês, português e brasileiro. Iniciando com o simbolismo francês, a gente tem os estudiosos definindo como o livro As Flores do Mal, de Charles Baudelaire, publicado em 1857, como sendo a primeira obra simbolista francesa. Só que o que a gente está vendo? O simbolismo, eu não disse para vocês que nasceu no meio da década de 1880? Então, Flores do Mal é como se fosse um prenúncio, certo? Uma antecipação para o que viria a ser considerado como simbolismo. Só que a gente considera porque na análise dos poemas a gente vê as características batem com o que os simbolistas usavam. Portanto, o marco pode ser Flores do Mal,
desde que se entenda que o movimento só toma forma a partir do chamado Manifesto Simbolista, assinado em 1885 por Jean Moreau, que a gente já citou quando vimos a origem do nome da escola, certo? Principais autores do simbolismo francês. A gente tem algumas características de cada um, vocês não se preocupem muito em tê-los na ponta da língua, eu trouxe mais por uma questão de abrangência do tema, para que vocês possam ter a maior quantidade de informações à disposição, mas cientes de que os mais cobrados são os da língua portuguesa, certo? Portugal e Brasil, a gente sabe que, por conta da questão colônia e metrópole, tem muita influência no estudo da literatura até hoje, inclusive nos nossos vestibulares. Muito bem, o primeiro deles é Charles Baudelaire, já citado como um prenunciador do que viria a ser o simbolismo. Ele é marcado por uma intensa sinestesia. Aí, o que é sinestesia? Sinestesia é uma figura de linguagem em que 2 ou mais sentidos do corpo são aguçados pelas palavras. Como exemplo, há perfumes frescos como carnes de criança, doces como oboés ou verdes como as campinas. Veja bem, em 2 versos, Charles Baudelaire nos convida a experimentar 4 sensações. Perfumes frescos atentam para o nosso olfato, carnes de criança atentam para o tato, doces como oboés para a audição, já que o oboé é um instrumento musical, ou verdes como as campinas atentam para a nossa visão, que é capaz de enxergar o verde das campinas. Então, em 2 versos, ele mexeu com 4 dos 5 sentidos do corpo. Isso é sinestesia, certo? O próximo autor, Paul Verlaine, a gente não tem nada mais para falar dele, a não ser a musicalidade como sua principal característica. Musicalidade essa em que se foi usado a aliteração e a assonância em exaustão. Certo? Não porque a gente fala pouco dele que ele é pouco importante, tá, pessoal? É que ele não tem grande relevância para o estudo focado que a gente faz aqui no cursinho para os vestibulares daqui da nossa região, tá certo? Perdão. Então, Stéphane Mallarmé é um outro autor, marcado pela subjetividade, que já é uma característica geral, e pela inovação das formas. Mallarmé vai ser resgatado pelos poetas concretistas, como a gente vai ver daqui a algumas semanas, certo? E o último deles, Arthur Rimbaud, é um adolescente que escreveu dos 14 aos 20 anos, e ele criou uma coisa fabulosa, que é a chamada alquimia verbal, em que ele se preocupa com a linguagem sugestiva e evocativa. Ele chama o leitor para o poema, ele faz esse vocativo, né, para quem está lendo, de uma forma tão mágica, e a utilização dos verbos e das expressões é tão precisa, que os críticos cunham o termo alquimia verbal para definir a principal característica desse poeta que escreveu só na adolescência, certo? Perdão. Agora vamos ao simbolismo português. Vocês têm alguma dúvida do francês? Alguma coisa que a gente possa contribuir? Posso seguir? Estamos com um tempo bom, certo? Deu para entender tudo bem? Sem nenhuma dúvida? O simbolismo francês, mais para vocês conhecerem mesmo, tá? A relevância para as provas, ela é possível, mas não é tamanha quanto Machado de Assis, Aloysio Azevedo e outros autores, certo? Vamos lá, simbolismo português. Em 1890,
ele é inaugurado com a publicação de 2 livros. O primeiro deles é o Aristos, isso significa diálogos íntimos ou familiares, do autor Eugênio de Castro, e Clepsidra, que é um termo que designa o relógio d'água, assim como a ampulheta é o relógio de areia, do Camilo Peçanha, certo? Esses são os 2 principais autores desse momento literário português. Eugênio de Castro a gente quase não estuda a nível de vestibular, por conta da sua baixa incidência, apesar de ser um poeta de merecido destaque em Portugal. A gente volta os olhos um pouco mais para o Camilo Peçanha. A gente pode destacar ainda que ele faz constantes metáforas, relacionadas à água, assim como o próprio título sugere, né? Clepsidra. Também metáforas sobre o misticismo e o subjetivismo intenso é uma característica muito forte nele, certo? Ele antecipa algumas características da poesia moderna, que nós vamos estudar daqui 2 aulas, que vai ser Fernando Pessoa, né, em Portugal. E ele morre em Macau, que é uma cidade no continente asiático, isolado e consumido pelo uso compulsivo de ópio, certo? Camilo Peçanha acabou tendo esse fim um pouco trágico, comum de vários escritores, de vários poetas, mas trágico. Deixou uma obra importante, tá certo, pessoal? Simbolismo português é isso, são 2 autores, a gente dá mais ênfase para um só, por conta da cobrança, e a gente vai agora para o simbolismo brasileiro, que é mais dentro das nossas expectativas do estudo, tá certo? O simbolismo brasileiro, ele se inicia em 1893, vocês vejam que um pouco mais tarde do que os outros, porque a influência demora a chegar e ser absorvida, com a publicação de 2 livros do mesmo autor. Um livro chama-se Missal, o outro chama-se Broquéis, ambos de autoria de Cruz e Souza, que é, sem sombra de dúvida, o maior poeta simbolista brasileiro. A gente vai ver agora com um grande detalhamento, assim como Alfonsos e Pedro Kilker. Mas vamos primeiro em Cruz de Souza. Influenciado por grandes nomes, como Castro Alves, que vocês viram no terceiro tempo romântico, né? A poesia condoreirista de Castro Alves, influenciado por Baudelaire, que a gente acabou de estudar, e por Antero de Quental, que a gente estudou lá na briga do realismo, questão Coimbra e tudo mais. Cruz de Souza funde elementos parnasianos, simbolistas e naturalistas. Ele é um poeta um pouco difícil de classificar, a gente classifica como simbolista por conta do vocabulário litúrgico, ou seja, um vocabulário voltado para a religião católica, e uma intensa musicalidade, como eu disse, uma forte característica simbolista, certo? Para a gente entender Cruz de Souza, a gente divide em 3 grandes cantos da poesia dele, para que se fixe na nossa cabeça o entendimento desse poeta que sofreu muito. Veja bem, ele canta 3 dores. Então, daí a gente já vê que não é um poeta muito voltado a temas de alegria, né? Ele canta primeiro a dor de ser negro, que é uma dor, inclusive ainda enfrentada no Brasil por conta dos episódios racistas que a gente tem visto, uma coisa totalmente desumana, uma coisa totalmente intolerável, né? E que precisa ser combatido de todas as formas, principalmente pela educação das novas gerações e pela punição das gerações atuais que cometem esse tipo de atrocidade, certo? Ele canta ser negro porque ele passa no concurso em primeiro lugar e não pode assumir porque ele é negro, entendeu? Aonde eu quero chegar? O preconceito racial simplesmente destrói a carreira de Cruz de Souza. Como funcionário público, ele passou no concurso em primeiro lugar. Quem assumiu foi o segundo lugar. Por quê? Era uma pessoa indicada pelo dono da possível empresa
da empresa da época, e também porque Cruz de Souza era negro, e jamais seria aceitável que um negro ocupasse o posto ao qual ele tinha direito, pelo qual ele tinha direito. Ele canta também a dor de ser homem, ou seja, homem enquanto ser finito, um ser que morre. Ele canta essa dor porque ele não se conforma que ele vai morrer. Entende? Como é a preocupação de muitos de nós ainda hoje, ele tinha esse interesse por cantar o fato de que um dia ele ia morrer, certo? E ele canta ainda a dor e a glória de ser espírito, ou seja, o que ele chamou de emparedamento da alma. O que é isso, pessoal? Ele canta o fato de você poder ser um espírito, né? Ainda que ele fosse católico, ele tinha essa concepção da eternidade muito bem colocada na cabeça dele, de modo que a dor e a glória de ser espírito, por um lado é bom, por outro é ruim, essa coisa de você morrer, você ter a eternidade. Ele não se conformava muito com isso. Cruz de Souza teve muitas perdas durante a vida, e isso conduziu o poeta para uma vereda um pouco triste, um pouco, sabe, sombria da existência. E os seus ensinamentos, as suas lições eram cantadas de uma maneira muito triste, muito dolorosa, como a gente pode perceber. Enfim, um poeta enorme em sua complexidade, em sua maneira linda de ver o mundo, muito à frente de seu tempo, mas que sofreu inúmeros, como diz, inúmeros momentos de preconceito por conta da sua cor de pele, sendo que Cruz de Souza era uma competência imensa, gente, como a gente vê grandes nomes negros que sofrem barbaridades pela cor, é uma coisa inacreditável, certo? A gente precisa lutar contra isso sempre. Partindo de Cruz de Souza, a gente vai para Afonso de Guimarães, certo? Afonso de Guimarães, ele tem esse nome latinizado, né, como se fosse na forma latina. O nome dele era Afonso, e Guimarães era comum, só que ele adotou esse jeito latino de escrever, certo? Ele também se vale de um vocabulário litúrgico, porque ele era um devoto fervoroso da Virgem Maria, então, praticando a religião católica. Ele tem uma suave musicalidade, não é tanto quanto Cruz de Souza, e conhecido, ironicamente, como o Solitário de Mariana, a sua cidade natal, em Minas Gerais, que foi atingida pela barragem em 2015, né? Mas vejam bem, gente, Solitário de Mariana, como é que pode ser solitário uma pessoa que teve 14 filhos, né? É um pouco irônico esse negócio, mas solitário, porque ele foi apaixonado pela prima dele, chamada Constança, que morreu muito prematuramente, e depois ele casou de novo, teve os 14 filhos, mas ele sempre foi apaixonado pela prima que tinha morrido. E esse negócio de solitário é porque você lendo os poemas, você acha que o cara não tem ninguém na vida, porque ele fala toda hora dessa amada morta, fica celebrando a Virgem Maria como única forma de consolo, e aí você fala, poxa, o cara é solitário, não tem ninguém, né? Mas não, gente, ele tinha 14 filhos, ele tinha mulher, é um pouco contraditório esse apelido, certo? Entre os seus principais poemas, a gente destaca Ismalha e a Catedral, se vocês puderem, tiverem um tempinho para pesquisar, vocês vão gostar bastante desses poemas. Ismalha é um de meus poemas preferidos e vale muito a leitura. Eu não o trouxe aqui por conta do tempo, mas vale essa pesquisa, tá certo? Por último, a gente fala de Pedro Kilkerry, mais rapidinho. Ele tem uma relevância, assim, muito pequena por conta da pouca aparição nas provas.
De qualquer forma, a gente trouxe ele. Nascido na Bahia, ele morreu com 32 anos, deixou uma pequena produção poética, cuja característica principal é uma linguagem que se mistura o coloquial com o irônico. O coloquial é aquela coisa informal, do jeito que a gente conversa, certo? Essa obra pequena, ela foi resgatada e estudada pelo poeta concretista Augusto de Campos. A gente vai saber melhor quem é Augusto de Campos, qual é a relevância dele. Ele é hoje considerado um dos maiores poetas brasileiros vivos. A gente tem a honra de ainda poder contar com a genialidade de Augusto de Campos no nosso cenário literário brasileiro. E ele escreveu um livro chamado Revisão de Kylkiri, onde ele elenca os poemas nessa pesquisa detalhada que ele fez na obra do autor. Ele era mulato, também foi objeto de intenso preconceito, assim como Cruz de Souza, como eu já disse para vocês, era negro e sofreu horrores por conta dos valores desumanos que a concepção da época aceitava, certo? E achava normal. Muito bem, a gente analisa agora um trecho do poema Antífona. Lembra que Profissão de Fé, eu disse que era o poema manifesto do parnasianismo, porque falava sobre todas as características da poesia parnasiana? Antífona pode ser considerado o poema manifesto do simbolismo, porque num poema só, Cruz de Souza conseguiu juntar todas as características dessa escola. E a gente vai entender isso com apenas uma estrofe. Veja bem. Ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves e neblinas. Ó formas vagas, fluidas, cristalinas, incensos nos turíbulos das áreas. Muito bem. Primeiro de tudo, quando a gente lê isso, fica muito claro a aliteração do S. Isso confere um ritmo para o texto, e isso é uma característica da musicalidade que a gente estudou, certo? A predileção ao branco também fica clara com os termos alvas, brancas, claras, neves, neblinas, cristalinas. Você vê quantos termos brancos, ou que remetem à cor branca, o poeta usa? Os incensos nos turíbulos remetem às igrejas. E aí a gente entende também a característica que a gente estudou do uso dos vocábulos litúrgicos, religiosos, certo? Veja bem, as formas vagas, fluidas, cristalinas é um belo exemplo da subjetividade, porque essa descrição, quando ela acontece, ela não deixa com que a gente compreenda com exatidão o que está sendo narrado, né? A gente tem uma sugestão do que o poeta quer dizer. Ele está dizendo de formas alvas, brancas, claras e cristalinas, vagas, fluidas, ou seja, você não entende, fala o que ele está querendo dizer com isso. Depois, quando você continua o poema, você vai entender o que ele quis dizer, certo? Mas a principal característica, que é, como eu disse, a sugestão, é muito bem vista nessa estrofe, quando você vê que ele sugere formas para que você veja e, continuando o poema, você entenda o que ele quis dizer. Certo? Em suma, todas as formas descritas pelo poeta nos parecem oferecer um retrato da busca pelas esferas inconscientes do eu, como a gente tinha estudado, lembra aquela coisinha que eu disse que era difícil, mas a gente tem que entender como algo metafísico, uma coisa além da realidade. O tema religioso, ele é representado segundo os símbolos que o compõem, certo? Eu não vou falar de religião, eu não uso a palavra religião, eu não uso a palavra catolicismo, eu não uso a palavra Cristo, Deus, eu uso a palavra incenso, porque na época os incensos eram muito utilizados nas missas, o que te dá essa sugestão, certo? O próprio título, antífona, também significa uma composição feita sobre um texto da liturgia sagrada. Daí, você vê mais uma vez a referência à religiosidade, certo? Para quem quiser saber mais sobre esse
que é o mais celebrado e cobrado nome das provas do simbolismo brasileiro. Eu deixei aqui o link do vídeo, que conta detalhes da biografia e da obra de Cruz de Souza, certo? Para quem tiver mais curiosidade. O Paulo Leminski, que é um poeta marginal da década de 70 e 80 no Brasil, ele escreveu a biografia de Cruz de Souza de um jeito muito inusitado. Eu adorei quando eu li e recomendo para todo mundo que tiver a oportunidade de pesquisar. É lógico que é um texto um pouco mais comprido, também é curtinho, viu? Não é biografia, não vai achando que é aquelas coisas de 500 páginas, não. É umas 50 páginas no máximo. Que ele conta sobre Cruz de Souza de um jeito muito bacana. Ele mistura poemas, charges, fotos da época, e ele vai cruzando tudo de uma maneira biográfica que eu nunca tinha visto ninguém fazer. Eu fiquei muito feliz de ter descoberto isso. Se vocês precisarem desse conteúdo, me avisem que eu posso passar para vocês. Eu tenho o livro, eu posso xerocar, disponibilizar, a gente vê o que faz para vocês terem acesso a isso. É uma coisa fantástica para se entender essa história de Cruz de Souza, que é realmente digna de ser sempre lembrada e celebrada. Certo? Gente, alguma dúvida de tudo isso que eu falei muito hoje. Eu preciso que vocês me deem esse feedback, se deu para entender, se ficou alguma coisa confuso. A gente tem tempo mais que o suficiente para voltar em alguma coisa. Fiquem à vontade, gente, para contribuir aí de qualquer forma. Desculpem a rapidez, os erros na fala. Tentei passar tudo para vocês, até mais do que se é cobrado, mas para que vocês tenham essa bagagem aí, tá certo? Só passando aqui mais um slide, as minhas referências, que eu não tinha colocado na outra aula, eu coloquei na descrição do vídeo, né? É isso, pessoal. Vocês têm alguma colocação, algum comentário? Fiquem à vontade. Maravilha, então. Obrigado. Obrigado pela paciência de me ouvirem até aqui. Obrigado pelas participações aí do pessoal no chat. É isso, gente. Eu estou à disposição para qualquer dúvida. Fica de novo o meu recado para o debate semana que vem, segunda-feira que vem, sobre o conto O Espelho, de Machado de Assis. Tá certo? A gente vai passar uma listinha para vocês preencherem com o nome e tal, bonitinho, como a gente sempre faz, tá? Espero vocês lá. Tenham uma excelente semana, boas aulas, bons estudos e até a próxima aula. Certo? Muito obrigado, gente. Até mais.